Então, o que a gente quer fazer aqui é reduzir o acoplamento. A situação é a seguinte: sempre que eu tenho uma classe A que depende de uma classe B, ela automaticamente vai, de uma certa forma, ter acesso a tudo que é público da classe B, tá? Essa questão de separar em público e privado não é suficiente para fazer a ocultação da informação. Por quê? Porque nem tudo que é público aqui é de interesse do A. Apenas algumas coisas. Vou marcar aqui como verdinho aqui, ó. Então, suponha que essa linha seja interessante, essa linha seja interessante e essa linha seja interessante para o A, tá? Então, o A precisa conhecer só essas partes verdes do B. Então, qual que é a solução? Ao invés de fazer o A ter uma dependência direta com B, eu apago essa dependência direta, coloco aqui em cima um elemento de hierarquia mais abstrato que tem apenas as coisas verdes do B, tá? Não vai ter realmente implementação aqui em cima, é apenas especificação, tá? É uma abstração aqui. Aqui eu vou chamar aqui de interface I. Tá? Deixa eu colocar mais para cá. Então, seria uma interface I aqui. Essa interface I especifica coisas que o A quer, tá? E aí eu faço o B implementar essa interface, e aí ela vai fornecer aqui métodos concretos, né, para essas especificações aqui. Então, o que foi especificado aqui vai estar implementado aqui, o que foi especificado aqui vai estar implementado aqui. E aí eu faço com que o meu A tenha uma dependência para I e não B. Dessa forma, você oculta essas informações desnecessárias do B do A. Tá? Ou seja, o A não vai saber os detalhes do B, ele vai apenas conhecer aquilo que está exposto em I. Tá? Então, nesse caso aqui, eu consigo reduzir o acoplamento e promover uma... Bom, no nosso exemplo aí das figuras geométricas, o que a gente tem, né? A gente tem a classe figura aqui, que tem um atributo aqui chamado cor, que tem um método chamado calcular área, e tem um método chamado imprimir. E esse é que eu tenho interesse através da outra classe, do nosso exemplo aqui, que é um inspetor de objetos. Tá? Então, o inspetor de objetos... Opa! Ele tem a sua estrutura interna, eu não vou desenhar aqui, tá? Mas a dependência estava assim, né? Quer dizer, o inspetor de objetos enxerga a figura. O que eu vou fazer é criar uma interface aqui em cima. Vou chamar aqui de imprimível. Não sei nem se é uma palavra em português correto aqui, mas é a ideia. E aqui eu vou ter a definição ou especificação do imprimir apenas, porque é só isso que interessa para o inspetor de objetos. E a dependência vai ficar assim, ó. Certo? E aqui eu tenho uma relação de realização aqui, de implementação. Quer dizer, figura é um tipo de imprimível. Esse conceito de você separar a sua dependência é o conceito de interface. Então, isso aqui é uma interface que permite justamente isso, quer dizer, a comunicação entre inspetor de objetos e figura. Ele faz a interface entre essas duas classes para reduzir o acoplamento. Tá? Então, esse é o nome, inclusive a origem do nome é essa, né? Interface. E por que eu estou usando o nome imprimível aqui? Porque imprimível é uma faceta comportamental de classe. Então, estou dizendo o seguinte, figura tem característica comportamental de ser imprimível. Suponha que eu tivesse um outro objeto aqui, por exemplo, sei lá, pessoa, que também tem o método imprimir aqui. Eu faço que essa pessoa também seja imprimível, ou seja, ela também tem a característica de poder imprimir, quer dizer que ela vai ter aqui dentro uma implementação para imprimir. E aí eu posso colocar pessoas para serem inspecionadas pelo inspetor de objetos também. Tá? Então, essa que é a característica que eu estou dando de comportamento. Tá? Por que é uma característica de comportamento? Porque interfaces apenas permitem métodos sendo definidos aqui em cima, ou sendo especificados aqui em cima. Né? Eu não consigo ter atributos aqui que são herdados
pelas classes. Até consigo ter atributos, mas é um conceito um pouco diferente. A ideia principal é essa. Então, eu vou dar comportamento através de métodos abstratos que são implementados em diferentes classes. Tá? E aí eu consigo dar essa faceta de comportamento para qualquer classe. Então, como é que vai ficar nosso exemplo aqui? Ó? Vou criar uma nova interface Java. Vou chamar aquela de imprimível. A diferença de definição de classe é que você tem a palavra-chave interface, né, em vez de interface. E você define aqui o que você quer que tenha nessa interface. Imprimir. Então, no caso aqui, ele tem o método imprimir definido e é um método abstrato. Eu não preciso colocar a palavra abstract aqui, porque é desnecessária. Tá? Na verdade, não faz diferença nenhuma. Tá? Então, eu não preciso colocar. E eu não consigo colocar corpo de método aqui. Né? Se eu colocar um corpo de método, ele vai dar erro, porque em uma interface só pode ter métodos abstratos. E aí eu vou fazer o seguinte, no meu inspetor de objetos, ao invés de ter uma lista de figuras, eu vou ter uma lista de imprimíveis aqui. Lista imprimível. Adicionar objeto. Imprimível i. Vou chamar aqui de objetos. Né? Objetos.add i. For imprimível e objetos e ponto imprimir. Então veja, agora eu tenho a minha classe inteirinha, está funcionando, ó, e ela não tem conhecimento nenhum do tipo de objeto que está sendo jogado ali dentro. Eu só sei que é uma coisa que é imprimível. Tá? Até o nome aqui nesse caso, imprimível, está muito específico, né? Porque a minha classe aqui, inspetor de objetos, ela é um pouco mais genérica. Eu poderia chamar aqui de, talvez fique até melhor, deixa eu renomear essa classe aqui. Chamar de inspecionável. Porque pode ser que eu queira depois fazer um outro método aqui, sei lá, quantidade memória. Sei lá, se eu quiser colocar uma outra característica de objetos inspecionáveis que não é só imprimir, eu posso colocar aqui, tá? Então, inspecionável seria um nome melhor. Então, inspecionável. Então, a minha classe inspetor de objetos tem uma lista de objetos inspecionáveis. Veja como faz sentido. Inspetor inspecionáveis. Tá? Com a característica que eu quero aqui. Então, como é que fica lá no código principal? Onde eu tenho aqui a classe figura, né, que é a minha classe abstrata, e que eu quero usar ela como um objeto de inspeção. Eu tenho que dar a característica da minha faceta de inspecionável para a classe figura. Isso eu faço através da palavra-chave implements. Inspecionável. Quer dizer que agora a minha figura implementa a interface inspecionável, ou seja, ela tem a característica que está definida lá naquela interface. Nesse caso aqui, inspecionável é o método imprimir, que é definido aqui como public void. Tá, se eu tirar o public aqui, isso é uma característica também do Java, ele continua público, tá? Porque todo método de interface ele é por padrão público. Na verdade, nem faz sentido fazer um método de interface que não seja público, porque é justamente esse o objetivo da interface, que é expor métodos para outras classes. Né? Então, todos os métodos são por default público, mesmo que você não faça nada. E aí, agora eu tenho na minha classe figura, por herança, o método imprimir. Eu não preciso mais ter na classe abstrata aqui. Ele já tem imprimir porque veio lá do inspecionável. Na verdade, eu estou apenas redefinindo aqui sem mudar ele. Né? Então, não preciso ter ele aqui. Ó. E aí as classes filhas, né, retângulo, quadrado e triângulo, todas elas estão herdando imprimir da figura que implementou do inspecionável. Tá? E está dando um erro aqui que é o seguinte, nas classes filhas eu estou colocando a visibilidade de todos eles como default e ele deveria ser público. Por quê? Porque na interface todo mundo é público. Nesse caso aqui então eu tenho que fazer a extensão para public de todo mundo aqui para poder funcionar. Tá? O que também não faz sentido não ser público, né, já que eu estou usando essa classe lá fora, né, no inspetor de objetos, ela tem que ser pública também. Bom, e agora já está funcionando. Ó. Se eu mandar compilar esse código, não tem mais erro nenhum. Ou seja, consegui que o meu inspetor de objetos ficasse independente completamente da classe figura, conhece apenas aquilo que é necessário, que é o imprimir, né, e ao mesmo tempo você consegue reutilizar o código do imprimir, que já estava aqui, e dá essa característica aqui para a figura. Se eu mandar executar aqui, vai funcionar do mesmo jeito. Bom, suponha agora que eu queira fazer outra modificação aqui. Suponha que eu queira fazer com que o cálculo da área total saia da minha classe principal, da minha classe main. Né? Então eu quero fazer também uma outra classe aqui,
Vamos criar ela aqui, que vai chamar aqui calculadora metragem. Eu quero usar essa classe para fazer um cálculo de metragem. Tá? E essa classe também vai, idealmente ela tem que ser genérica, ela não tem que conhecer detalhes de figura. Pode ser que eu queira calcular a área de outras coisas que não seja figura. Tá? E eu posso tentar usar a mesma ideia. Então vou criar uma interface, vou chamar aqui de objeto com área. Então tudo que tem área vai ter essa característica aqui. Qual característica que é do objeto com área? Double, calcular área. Quer dizer, o objeto com área tem um método chamado calcular área que retorna um double. Essa é a minha característica. E aí lá no meu calculadora metragem, eu posso definir que ela vai acessar objetos com área. Vou importar aqui as classes que estão faltando. Então eu tenho uma lista de objetos com área, adiciono objetos com área nessa classe, que vai adicionar nessa lista, né, através do add aqui. E eu tenho um método chamado área total, que percorre a lista de objetos com área e calcula a área total, somando isso num acumulador aqui, uma área total. Ou seja, veja que essa classe aqui não conhece nada sobre figuras. Eu posso ter qualquer coisa que tenha área, não necessariamente que seja figura. Tá? Então fica uma classe independente. Lá na minha classe principal, eu posso fazer agora a mesma ideia. Ó. Então a minha classe figura, que é abstrata, ela já é inspecionável, né? Ela também é um tipo de objeto com área. Veja que agora eu consigo fazer no Java, né, a implementação de múltiplas interfaces. Então agora não preciso mais desse método aqui. Né? Quer dizer, figura é ao mesmo tempo inspecionável e ao mesmo tempo objeto com área. Quer dizer que ela vai herdar as definições ou as especificações da interface inspecionável e da interface objeto com área. Ou seja, ela tem o método imprimir, que veio daqui, e o método calcular área, que vem daqui. E aí as minhas classes filhas, né, vão implementar, vão herdar por tabela, né, vão herdar também. Calcular área, basta ela implementar os métodos específicos. Ó. Então, vou colocar o public pelo mesmo motivo de antes, quer dizer, todos os métodos da interface são públicos. Então, agora a minha figura também é objeto com área. E eu posso fazer aqui, né, vamos mudar aqui, vamos fazer o calculadora metragem semiponto adicionar objeto com área que, vou adicionar o Q, o R e o T. E aí vamos fazer a chamada para o área total. Então é cm.área total. Então movi completamente a minha lógica de calculadora para fora do método main e sem causar uma dependência forte, sem causar um acoplamento forte entre calculadora metragem e os objetos que eu quero aqui. Tá? Se eu tiver uma outra estrutura, uma outra classe que também tem área, eu posso colocar ela aqui na boa, sem diferenciação. Certo? Então o mesmo conceito de interface pode ser aplicado múltiplas vezes na mesma classe. Vou fazer um outro exemplo um pouco mais comum, um pouco mais usual para a gente. Se eu quiser fazer a ordenação das figuras pela área, olha um jeito bacana de fazer isso usando interface. Vou criar aqui uma nova, um outro elemento, na verdade vou criar um enumeration aqui. Ó. Vou chamar ele de resultado comparação. O enumeration é apenas uma lista de elementos que tem nome, para poder usar isso dentro de outros códigos aqui. Então é um tipo de dados, né, que pode assumir três valores, menor, igual, maior. Tá? Então o meu enumeration é um resultado comparação. Na verdade, internamente eu acho que é representado como um inteiro. Tá? Mas eu uso nomes no meu programa para ficar mais fácil de trabalhar. Tá? Então uma comparação pode resultar em menor, igual ou maior. E aí vou criar uma interface chamada comparável. E essa interface comparável vai permitir eu comparar coisas. Tá? E vai ter um único método, resultado comparação, comparar com figura, outra figura. Tá? Nesse caso aqui eu vou usar a dependência para figura mesmo. Tá? Não é a melhor solução, mas é só para ilustrar a ideia da comparação. Tá? Então eu vou colocar que o comparar com permite comparar figuras. O jeito de resolver isso sem depender de figura direta seria usar tipos genéricos. Eu vou mostrar isso lá para frente na aula. Tá?
Bom, mas eu tenho aqui o comparável, e agora eu vou fazer o seguinte, a minha classe figura, ela também é comparável. Eu vou implementar o método comparável nela aqui, certo? E por ser agora uma hierarquia abstrata, eu preciso de alguma forma implementar o corpo de algum método aqui. Olha. Aqui está dizendo o seguinte, bom, aqui está funcionando, né? Ele não está dando erro, mas aqui na classe retângulo ele está dando um erro. Ó. Por quê? Porque a classe retângulo não está sobrescrevendo o método comparar com, né? Que veio herdado lá de comparável. E eu vou colocar essa implementação aqui na classe figura. Tá? Então eu vou sobrescrever o método aqui dentro. Bom, aqui está o método comparar com. Então eu estou sobrescrevendo ele e eu faço assim, ó. Pego a outra figura, olho a área desta figura aqui, então dis.calcular área é a área desta figura, comparo com a área da outra figura. E estou usando calcular área, que eu sei que existe. Por quê? Porque veio da interface objeto com área. Se for menor, eu retorno menor. Se for maior, eu retorno maior. Se não, eu retorno igual. Tá? Como são uma comparação simples, basta eu retornar um dos três aqui para fazer a minha comparação. Tá? Então agora a minha figura ela é comparável a outras figuras, certo? E eu consigo fazer o uso desse método comparar com qualquer figura. Tá? Eu consigo usar isso na boa. Vou criar uma outra classe aqui para fazer a minha ordenação. Vou chamar aqui de lista figuras. E aí eu vou, nessa minha classe lista figuras, eu vou ter uma lista. Então, list, figura, figuras, igual a new array list. Então, vou criar uma nova instância de lista aqui. Vou adicionar a figura. Então, esse é o meu único método que eu tenho aqui. Figura, nova figura. Então, cada vez que eu adicionar uma nova figura, ele vai fazer o seguinte. Eu vou percorrer a lista atual. Aí eu vou pegar a figura F e vou comparar essa figura F que está no meu vetor atual, né, com a nova figura sendo inserida. If nova figura ponto comparar com F igual resultado da comparação ponto menor, quer dizer, eu descobri que a nova figura ela é menor que o F. Eu achei o lugar para inserir essa figura. Então eu vou inserir as figuras de uma forma ordenada já. Ó. Figuras.add na posição I, ou seja, na posição atual que eu encontrei como sendo a posição correta para inserir ela de forma ordenada. E aí vou sair do método aqui. Se eu não conseguir encontrar ninguém que é menor, quer dizer que ela é a maior de todas, então ela vai entrar no final. Tá? Então esse método adicionar figura está usando o comparar com internamente. Opa, aqui é figuras. Está usando comparar com, que veio lá da característica de ser comparável da minha interface figura. Tá? Desculpa, interface comparável. E aí eu vou imprimir aqui, só para mostrar o resultado dessa lista. Certo? Então agora eu estou com uma classe de figuras que já permite a inserção ordenada. Bom, agora já estou de volta no meu método principal, lá no meu main. A gente tem figura quadrado Q, retângulo R, triângulo T. E vamos adicionar esses caras na lista de figuras. Opa, lista figuras. Vamos adicionar. Adicionar figura, o Q, o R e o T. E aí vou mandar imprimir. Eu já vou imprimir o resultado das figuras todas ordenadas, ó, pela área. Bom, aqui na minha saída eu tenho a área total, né, que é a impressão do área total. Depois eu tenho a saída do dump, que é a ordem de inserção foi respeitada, quer dizer, primeiro eu inseri o quadrado, depois o retângulo, depois o triângulo. E aqui embaixo eu tenho elas ordenadas pela sua área. Então, a primeira área é a do triângulo, depois do quadrado, depois a do retângulo V. Então ele ordenou conforme aí a minha implementação que eu forneci através do comparável e do meu método lista figuras. O problema dessa solução aqui é que a minha comparação, né, que está sendo usada dentro do adicionar figura aqui para fazer a ordenação, ela usa a única comparação que existe, que é inerente à classe figura. Vamos lá, ó. Então estou usando aqui no adicionar figura a chamada para comparar com.
Comparar com é o método da classe figura, a que veio lá da interface comparável, né? E essa é a única forma de comparação, é chamada de comparação natural ou comparação inerente. Por quê? Porque a classe figura tem um método comparar com que leva em consideração a área. Se eu quiser fazer uma comparação diferente, né, por exemplo, comparação de cor, eu tenho que prover outro método. Eu poderia fazer aqui, né, um outro método, comparar com pela cor, por exemplo. Poderia fazer isso aqui. Só que aí eu teria que mexer no meu lista figuras para usar outro comparar com aqui. E aí, se eu tivesse que fazer um outro, eu teria que fazer também aqui. Então eu teria que replicar esse método para cada tipo de comparação que eu quero. Aí isso não é o ideal. Uma outra solução, ainda assim usando interface, é fazer o seguinte. Eu vou criar um novo comparador aqui, ó, comparador figuras. Quer dizer, eu vou usar esse cara em alternativa à ordenação natural da figura. Porque a ordenação natural da figura é o comparar com dela mesmo, que usa a área. Então, eu vou ter um comparador aqui diferente. Vou chamar de comparador de figuras aqui. E esse tipo aqui vai ser uma interface. Vamos criar essa interface aqui. Vamos chamar aqui de comparador figuras. E nessa interface eu vou ter uma comparação. Mas, diferentemente da comparação natural, vai ser uma comparação entre duas figuras. Figura F1, figura F2. O resultado vai ser o mesmo. Vai ser resultado comparação. Tá? E com essa interface, eu posso usar ela aqui dentro, né, como uma alternativa. Eu vou fazer uma lógica simples aqui. Ó. Eu vou usar a comparação natural, que é o que já está aqui, né? Isso aqui é a comparação natural. Se o comparador figuras, que vai ser fornecido ou não, for nulo. Quer dizer, quando esse comparador de figuras é nulo, eu sei que eu não preciso, que eu vou ter que usar a comparação natural. Tá? Se não, vou usar o meu comparador novo. Então, vou fazer assim, ó, if comparador figuras, que é esse objeto novo aqui, pronto, comparar figuras, nova figura f, ficou errado aqui, nova figura f, e o resto aqui é igual, ó, é a mesma lógica aqui, né? Então, vou adicionar a nova figura na posição i. Essa nova estrutura agora permite dois tipos de comparação. A comparação natural, que vai ser chamada, se eu não tiver outro, ou esse outro comparador que eu vou especificar lá fora e eu vou usar ele. Tá? Mas esse novo comparador aqui, o que ele faz? Né? A princípio ele não faz nada, ele é apenas uma especificação. Ó. Ele compara duas figuras. Como que essa comparação é feita? Eu vou ter que especificar na hora que eu quiser fazer a comparação. Tá? Mas não interessa, porque para a classe lista figuras, basta saber que tem um método chamado comparar figuras que vai ser implementado por alguém e que vai ter uma lógica diferente da natural. Bom, então agora a gente tem a lista de figuras implementadas com essa flexibilidade a mais, vamos mudar a nossa lógica original aqui. Esse é o código principal, né, onde eu estou adicionando os elementos, as minhas figuras na minha lista, e ele está seguindo a ordem natural, ou seja, está mostrando o resultado ordenado pela área. Né? Então está aqui, ó, primeiro o triângulo, depois o quadrado, depois o retângulo. E se eu quiser diferente, eu quiser ordenar, por exemplo, pela cor da figura, quiser fazer uma comparação alfabética da cor. Então eu quero primeiro mostrar o amarelo, depois o azul, depois o verde. Né? Então essa seria a ordem alfabética. Então eu posso usar um novo comparador aqui. Ó. Então aqui antes de adicionar as figuras, eu vou adicionar um comparador. Ó. Comparador de figuras igual. Eu vou fornecer aqui uma nova implementação de comparador de figuras. New comparador figuras. Só que eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque o comparador de figuras é uma interface. Ou é abstrata, não pode ser instanciado. Tá? Mas o Java permite que eu crie uma subclasse anônima instantaneamente aqui. Ó. Então eu crio um novo e já abro chaves para definir o corpo do método que eu preciso. Nesse caso aqui, o que está faltando é implementar o comparar figuras, que é o método lá do comparador de figuras que precisa ser implementado. Tá? Então vamos fazer essa implementação aqui. Vamos fazer a implementação de acordo com a ordem de cor. Tá? Então eu vou comparar o F1 com o F2. Então vai ser assim, ó, if f1.cor, né, que é o que eu quero fazer agora, compare to. Vou usar um método nativo já do Java, que é a comparação de strings. Né? Então vou comparar a cor do F1 com F2.cor. Se essa comparação for menor que 0, eu sei que o F1 é menor que o F2 em termos de string. Então return
resultado comparação ponto menor, certo? Se não, se f1.core.compare_to f2.core maior do que 0, eu sei que é maior. Se não, return resultado comparação ponto igual. Tá? Então, agora o que eu fiz? Eu forneci para o LF, né, que é o objeto lista figuras, um comparador de figuras, onde eu criei uma subclasse, né, anônima, que é implementação de comparador de figuras. Eu não dei nome para essa classe aqui. Eu poderia ter criado essa classe lá fora, né? Classe meu comparador, implementa comparador de figuras, mas eu não preciso, eu posso usar aqui, porque só faz sentido aqui mesmo, ó. Eu só vou precisar dessa classe aqui, então eu crio uma classe anônima. E aí quando eu executo isso daqui, ele está ordenando, ó. Então fica amarelo, azul e verde, que é uma ordem diferente da área, tá? Se eu não fizer isso daqui, né? Vou comentar aqui. Ele vai usar a comparação natural, que é pela área, certo? Então, com isso eu consigo flexibilizar a minha ordenação, fornecendo implementações instantâneas ali. Eu posso até, na verdade, modificar esse código aqui para não ter que mostrar, não ter que fazer essa sintaxe do nil aqui. Eu posso usar o lambda, que é, na verdade, uma forma mais fácil de fazer isso, tudo isso que eu já fiz. Ó. O que é o lambda? Você vai especificar os argumentos de entrada e você mapeia isso para sair através de uma setinha aqui, ó. Então eu coloco direto o corpo do método aqui, ó. E o próprio Java se encarrega de implementar para a gente esses detalhes todos aí de como que você cria uma classe anônima e como que você faz o mapeamento para as interfaces que estão lá, tá? Para compilar aqui, tá com um erro, comparador de figuras, figura F1 e F2 aqui tá errado. Certo? Então aqui vai funcionar do mesmo jeito, tá? Então isso aqui que é o lambda, né? Nada mais é do que um açúcar sintático que evita que você tenha que criar classes anônimas que implementam interfaces, tá? Isso aqui fica mais fácil de trabalhar, fica mais conciso o seu programa e funciona do mesmo jeito. Tá lá o resultado aqui embaixo, ó. Bom, tem ainda um outro jeito de fazer a mesma coisa, né? Quer dizer, criar uma classe, uma subclasse anônima, para você passar o seu comparador específico aqui, que fica um pouco mais legal ainda, ó. E que volta para a ideia inicial, que é você criar um método paralelo aqui, ó. Só que agora olha como que funciona. Eu posso criar uma versão diferente desse método aqui. Eu tenho o comparar com e eu vou ter o comparar com pela cor, por exemplo. Tá? Então eu vou usar aqui, na verdade eu vou pegar aqui o corpo do método que está aqui, né, para não ter que ficar digitando de novo. Então agora eu tenho uma comparação natural, vou usar aqui o this, né, e o outro aqui. This, outra figura. Então eu tenho uma segunda comparação natural aqui, digamos, só que aqui não é um override, porque não está na interface. Quer dizer, a comparação natural é essa, né? Comparar com. Essa segunda aqui é um outro método que eu criei aqui, que faz uma comparação diferente. Tá? O problema que eu tinha falado antes de criar um método aqui, é que eu teria que na minha lista figuras, né, criar uma outra versão aqui do adicionar figura, para não chamar o comparar com, né? Teria que chamar o comparar com pela cor, comparar com pela altura, sei lá. Eu teria que ter várias versões do adicionar figura aqui. Mas eu vou usar um mecanismo do Java 8 que permite você redirecionar o método como sendo uma implementação de classe anônima, desde que sejam compatíveis. Então o que eu vou dizer? Eu vou dizer que esse comparar com pela cor é a minha implementação de lambda que eu preciso. E eu faço isso assim, ó. Então ao invés de criar o comparador de figuras como lambda, eu simplesmente aponto ele para figura, dois pontos, comparar pela cor. E é uma referência de método, isso é chamado. Quer dizer, eu estou referenciando um método da classe como sendo uma implementação estilo lambda para uma subclasse anônima de uma interface conhecida. E o compilador do Java vai fazer a verificação de compatibilidade. Entre o que? Entre o objeto da esquerda, comparador de figuras, que deve ser uma instância dessa interface aqui, ou seja, tem que ter um comparar figuras que aceita uma figura F1, uma figura F2 e retorna um resultado de comparação. Ele vai comparar essa assinatura com a assinatura que eu estou passando aqui para cá. Ó.
que é esse método aqui, comparar com pela cor, pela figura. Então, comparar com pela cor da figura é compatível. Não diretamente, porque aqui eu tenho um argumento só. Mas o estilo de programação funcional do Java 8, que assume esse estilo, né, ele assume que o primeiro argumento pode ser o this. Tá? Então, ele faz a associação como se fosse o F1, como sendo o this. E aí ele faz, nesse caso aqui, ele vai associar o F1 com esse cara aqui. Ó. Então, ele funciona. Então, ele vai fazer o mapeamento corretamente. Porque o resultado também é o mesmo tipo. Tá? Então fica até mais legal, ó, fica mais limpo o seu código, você não precisa ficar definindo no meio do código aqui, do main, outros estilos de comparação. Tá? Então, tá lá, ó, então comparação pela cor está funcionando aqui. Então lembrando, isso aqui é um recurso do Java 8 que permite você digitar um método numa classe mais natural e referenciar ele como se fosse um lambda. Lembrando que, na verdade, isso se transforma internamente em uma implementação de classe anônima de uma interface conhecida. Agora eu vou mostrar um outro exemplo aqui para ilustrar os problemas de uso de interfaces. Na verdade é um caso bem específico aqui, mas eu queria mostrar para vocês. Eu tenho nesse exemplo uma interface product, que é um produto que tem um preço. Então ele tem um getPrice, que é calculado por algum método específico de uma classe. Eu tenho uma interface de produtos mensuráveis. Tá? Então o que é um produto mensurável? É uma coisa que permite você calcular a medida daquele produto. Eu também tenho uma interface que é produtos pesáveis, então weigable product, que também tem um método calc, que calcula o peso daquele produto. Tá? O problema está que ambos os métodos têm o mesmo nome, calc. Tá? E essa é uma situação que pode acontecer, que às vezes você está usando interfaces diferentes, feitas por pessoas diferentes, e elas escolhem o mesmo método para coisas diferentes. Tá? Então o calc aqui calcula, no caso aqui, uma medida, e aqui calcula um peso, tá? Mas por algum motivo tem o mesmo nome. Aí eu vou ter a minha classe Store, que é uma classe de armazenamento, uma classe de loja aqui, de estoque, onde eu vou fazer o cálculo do espaço utilizado, onde eu vou aceitar uma lista de produtos mensuráveis. Por enquanto pode esquecer esse generics aqui, eu vou explicar depois, mais pra frente no vídeo. Produtos mensuráveis, então eu tenho uma lista de produtos mensuráveis, ou seja, eu posso usar essa lista e chamar o calc tranquilamente, como a gente fez no exemplo do calcular área da figura, né? Então, eu posso chamar aqui, calcular o espaço total da minha lista. E também vou usar o peso total. Então, eu faço a mesma coisa, ó, só que agora eu tenho uma lista de produtos pesáveis. De novo, esquece aqui o generics, né? Basta saber que eu tenho uma lista de produtos pesáveis, posso percorrer ele na boa e chamando o calc aqui. Tá? Até aqui tudo faz sentido. Mas aí aparece um problema no seguinte, quando eu tenho a minha classe item, que ela é ao mesmo tempo um produto mensurável e um produto pesável. Quer dizer, ela tem dimensões, tem quantidade e vai ter que fazer o override, vai ter que sobrescrever os métodos que estão na interface. O problema é que é o seguinte, Measurable Product e Weigable Product, todos eles, quer dizer, ambos estendem produto, né? Uma extensão entre interfaces aqui, quer dizer, eles carregam junto o getPrice. Então eu coloco o getPrice aqui, beleza. Só que ambos têm a sua versão do calc diferente. E qual que é o cálculo que eu vou fazer aqui? Ó? É o cálculo do volume, ou seja, de dimensão, para fazer jus ao Measurable Product, ou seria o cálculo de peso para fazer jus ao Weigable Product? Então, como eu tenho uma sobrecarga no mesmo nome aqui, o que é permitido pelo Java, né? O Java permite, porque a assinatura dos dois é a mesma. Então, você tem que prover uma implementação só, no caso com motivos diferentes. Então, se eu tentar rodar um exemplo assim, ó, por exemplo, eu criei 4 itens, né? No caso, estou retornando 10 aqui, tá? Um valor fixo para ilustrar rodando. Eu vou sempre mostrar o espaço total utilizado e o peso total utilizado, não vai ter diferença. Por quê? Porque o método calc utilizado vai ser o mesmo, porque todos os itens têm o mesmo calc. Tá? Então ele está mostrando aqui 40, quer dizer, ele está sempre calculando a mesma coisa. Então não tem diferença entre espaço e peso, porque a minha situação gerou, né, uma hierarquia onde eu tenho dois métodos colidindo aqui o nome, e a implementação tem que ser única por uma questão de nome. Bom, essa situação ilustra muito bem o problema da herança múltipla, que é uma coisa que não existe em Java. Tá? O Java não tem herança múltipla. Se você fizer uma classe, né, que é de duas outras classes, você não consegue, ele não permite. Justamente por causa dessa situação aqui. Tá? Só que no Java, como a gente permite a herança múltipla, na verdade não é herança, né, a extensão múltipla de interfaces, isso pode acabar acontecendo. Então, a classe item, como ela tem duas coisas herdadas que têm o mesmo nome,
e existe um conflito entre elas, você gera uma situação que não dá para resolver. Tá? A única forma de resolver aqui seria mexer realmente nas interfaces. Então aqui seria calculate dimensions e aqui calculate weights. Aí você teria que fazer a chamada correta aqui, né? Calculate dimensions e aqui calculate weight. E aí você faria a sobrecarga de cada um dos métodos diferentes, né? Então teria aqui um calculate dimensions e um calculate weight diferentes aqui, e aí funcionaria, tá? O problema é que se você não tiver acesso às interfaces, você não tem como mexer no nome do método, você não tem como resolver esse problema. Então isso gera uma situação ruim e isso ilustra o problema da herança múltipla. Tá? É uma situação meio rara. Geralmente você tem acesso às interfaces, você consegue fazer a sua mudança necessária para poder funcionar. Tá? Além disso, tem um erro aqui de nome, né? Calc é um nome, não é um nome muito bom, né? Um nome muito genérico que não é normalmente utilizado segundo a convenção do Java. Né? O ideal é você colocar nomes corretos, nomes completos aí para os seus métodos para não gerar esse tipo de problema e deixar a situação mais específica. Tá? Mas se acontecer, você tem que saber que não tem solução. Existem alguns paliativos que você pode fazer. Você poderia, por exemplo, criar os meus métodos específicos na classe item. Então vamos lá. Posso deixar um calculate dimension aqui. Posso fazer o meu calc aqui. Está aqui o calc, ó, e deixo ele vazio. Né? Então deixo essa exceção sendo lançada aqui. E eu tomo cuidado da minha classe store de nunca usar o calc. Então eu uso o calculate dimensions e uso o calculate weight, mas eu teria que mexer na hierarquia aqui também da minha declaração. Tá? Então tem algumas soluções aí que dá para você tentar contornar o problema se você se deparar com essa situação aqui. Tá? Mas isso ilustra o problema aí da herança múltipla. Bom, tem uma situação parecida aí, que foi introduzida pelo Java 8 com os default implementations. Então a interface no Java 8 pode ter uma implementação default, que é a seguinte: se você não fizer uma implementação na classe filha, ele vai assumir essa como sendo a implementação default. Tá? Por exemplo, aqui na minha interface product eu tenho um getPrice, né, que é abstrato. Mas se você não sobrecarregar na classe filha, ele vai assumir essa como sendo a implementação. Tá? E eu posso colocar isso em outras interfaces. Então, por exemplo, na interface Measurable Product, que é filha de produto, eu tenho uma outra default aqui, ó, getPrice. E a Weighable Product tem outra implementação default do getPrice. Tá? Um mostra 1,99 e outro mostra 2,99. A minha classe item, como ela implementa duas interfaces diferentes que têm defaults não relacionados, está escrito ali na mensagem de erro, ó, você é obrigado a prover a sua própria implementação. Então, nesse caso, você não consegue herdar a implementação default, você teria que ter a sua própria aqui. Ó. Aí ele para de dar erro. Tá? Mas o problema é conceitual, entendeu? Você está com herança múltipla relacionada, né? Tem uma classe item que herda coisas parecidas de duas interfaces diferentes, você tem que escolher, você tem que resolver o conflito. Tá? Então essa situação também aparece nesse recurso do Java 8, que é os default methods. Então, o que é importante entender dessa segunda parte da aula? A gente falou um pouco aí de conceito básico de classes, objetos e instâncias, né? Bem por cima, não falei muito detalhe, e entrei logo no assunto da herança das classes abstratas e interfaces. É importante entender principalmente como que a herança permite você fazer a ocultação da informação de uma forma correta. Tá? O uso de interfaces é um mecanismo muito útil para você poder esconder trechos do código de outros trechos, né, visando a implementação da ocultação da informação. Idealmente, você tem que tentar deixar o mínimo de conhecimento possível entre as classes, de forma a minimizar o acoplamento, tá? Que é uma outra forma de chamar aí o conceito da ocultação da informação. Então, o que é importante lembrar desse trechinho aí dessa parte da aula é esse conceito de herança. E também no final mostrei por que a herança múltipla não aparece muito em Java. Né? Aparece de uma forma bem sutil aí com as interfaces, mas no geral é proibido fazer herança múltipla por causa desses conflitos que aparecem às vezes. Tá? A solução alternativa, né, que não usa herança múltipla, compensa às vezes as situações que ficam um pouco artificiais. Né? Então, apesar de não ter herança múltipla, o Java permite que você faça esses conceitos serem implementados de uma forma correta, ou de uma forma que gerem menos problemas graves no futuro, certo?